Já são 21h30. Nós vamos agora começarmos com a leitura do Evangelho, capítulo 19, a fé transporta montanhas, o item é o 12, a fé divina e a fé humana. Nós vamos ler o primeiro e o segundo parágrafos. A fé é o sentimento inato no homem, de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, cujo germe foi depositado em si, a princípio em estado latente, e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua atuante. Até o momento, a fé só foi compreendida pelo seu lado religioso, porque Cristo preconizou com uma alavanca possante, e porque só se viu nele o chefe de uma religião. Mas o Cristo realizou milagres materiais, mostrou por esses mesmos milagres o que o homem pode quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode se realizar. Os apóstolos, a exemplo de Jesus, também não fizeram milagres? Ora, o que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida aos homens de então, mas que se explica em grande parte atualmente e que se compreenderá completamente pelo estudo do Espiritismo e do Magnetismo? Nós vamos parar aqui. Certamente eu convido todos vocês para continuarem a leitura assim que tiverem a oportunidade. Boa noite, Céia. Um beijo, querida, no seu coração. Eu agora peço a vocês que possamos nos unirmos em pensamento para agradecer a esse Pai amoroso, a esse bondoso e meigo Rabi da Galileia, pela oportunidade que tem nos dado, por esse momento valoroso de estudo que certamente teremos a oportunidade de vivenciar, de aproveitar e de valorizar. E vamos também pedir a Deus, nosso Pai, ao Senhor Jesus, que abençoe os nossos irmãos queridos, esses que estão vivenciando essas duras experiências, esses momentos de tormento, de dor, de dificuldade, nesses vales de sombra, tantas limitações, esses que partiram da vida através dessas portas difíceis do suicídio. Pedimos a Deus que dê a oportunidade a esses irmãos para que nesse momento eles possam aquietar seus corações e ter a possibilidade de sentir essas vibrações de amor, que ora estamos procurando envolvê-los, respeitando a limitação deles, respeitando a dificuldade que vivenciam e pedindo a Deus que dê a eles uma nova oportunidade para que continuem na bênção do despertar de consciência, para que saibam que a bondade desse Pai é infinita e que eles compreendam que esse momento de dor também cessará. Que cada companheiro, Senhor, que está vivenciando essa dificuldade, receba o nosso carinho e a nossa súplica a Deus, que tenha misericórdia de todos eles, e desses que pensam de alguma forma fugir da vida através dessas portas tão complicadas do suicídio. Que Deus os oriente, os proteja e que Deus abençoe a cada um de nós que aqui estamos, encarnados ou desencarnados. Que abençoe nosso companheiro Mário, para o Paz ao Solar, para poder trazer para nós esse conteúdo valoroso que certamente ele tem. Pedimos a esse amoroso Pai que abençoe a Dona Ivone, que generosa e compreensiva companheira nos tem dado a oportunidade de estudo desse livro,
Memórias do suicida. Que Deus abençoe a ela, nosso querido Carlos Schutter e os demais bondosos irmãos, generosos cabeceiros da Seara do nosso Mestre que nos auxilia. Que Deus abençoe a todos vocês, meus irmãos queridos, que Deus abençoe a todos nós. Ora, eu peço humildemente a Deus a permissão para início deste momento abençoado de estudo que se inicia na noite de hoje. Graças a Deus seja. Boa noite, Sol. Seja bem-vindo à nossa sala, ao nosso estudo. Que Deus abençoe a todos vocês. Acanda, querida, levanta a mãozinha. Vou passar para você. Um beijo grande para todos vocês. Fiquem com Deus. Boa noite. Bom, nós estamos no capítulo 3º da primeira parte, o Hospital Maria de Nazaré. O subitem é Hospital mesmo, Hospital Maria de Nazaré, Hospital Maria de Nazaré. E nós paramos, vamos começar hoje na página 77. Estamos ouvindo aqui a fala do próprio Vamos nós, tá? Acharam aí, então? Vamos continuar, então. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido. Se Carmen comenta pra gente alguma coisa, da fala aqui de Camilo. Tá bom, Carmen? Coloca aí na área de texto que é possível. Vamos lá, então. Não sei que malvadas sugestões a minha facúndia blasfema espalhou pelo ambiente mórbido de nossa enfermaria. O que sei é que a triste assembleia deixou-se resvalar com as vibrações desarmoniosas, entregando-se a pranto dolorido e crises impressionantes, notadamente o antigo exportador de vinhos, Jerônimo, e o universitário Sobral, que eram os mais sofredores. Eu mesmo, à proporção que prosseguia na minha angustiante exposição, eivada de conceitos doentios, tanto retroagia mentalmente às situações precipitosas de minha passada vida carnal, às faces doloridas e inevitáveis, que me deprimiam cruamente. Que lágrimas rescaldantes voltaram a correr por minhas faces maceradas, enquanto, novamente, se me obscurecia a visão e trevas substituíam os doces pormenores dos cortinados azuis, esvoaçantes, e das róseas trepadeiras galgando as colunatas dos balcões. Acudiam enfermeiros solícitos a verem o que se passava, uma vez que não era previsto o incidente. No Hospital Maria de Nazaré, o enfermo, rodeado das emanações mentais revivificantes de seus tutelares e dirigentes, visitados por ondas magnéticas salutares e generosas que visavam a beneficiá-lo, deveria auxiliar o tratamento, conservando-se silencioso, sem jamais se entreter em conversações de assuntos pessoais. Conviria repousar, procurar esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilacerações que desde muito o acutilavam. Fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos, e nem poderíamos desculpar-nos alegando ignorância, porque ao longo das paredes, letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossas atenções, com permanentes pedidos de silêncio, enquanto a própria instituição
oferecia o exemplo, movimentando suas constantes azáfanas sob o controle de criteriosa discrição. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbios de consequências imprevisíveis, não somente para nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras de isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E para que medida tão ríspida fosse evitada, estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelados no departamento de vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Bom, nós lemos aqui, né, 2 parágrafos, que é Camilo falando para nós, né? Eu pedi um favor aqui não sei se Carmen ouviu, para ver se ela comenta. O Mário deve estar chegando. Se ela comenta alguma coisa desses 2 parágrafos para nós, né? Que Camilo diz para nós, né, que com a fala dele que nós estudamos na semana passada, causou essa desarmonia toda na enfermaria. Desarmonizou o ambiente, principalmente, né, as vibrações desarmoniosas e as crises de Jerônimo e de Sobral, que eram os mais sofredores, né? Mário Sobral e Jerônimo. E ele foi levando, então, com o pensamento dele verbalizado, que nós ouvimos a semana passada, né? Quando ele relata o desenrolar dele da cegueira que levou ao suicídio. Então, com isso, ele arrastou todos os companheiros daquela enfermaria à desarmonia. E isso, não tanto a desarmonia, mas o comportamento dele, é que ele coloca aqui para nós que ele infringiu o regulamento interno, né, do hospital. Diz que é dos mais importantes regulamentos internos, que visa a harmonia do ambiente. E por causa disso, né, a partir daí, e não só ele lembra para nós da questão das vibrações, do tratamento que é feito, né, quando lembra das emanações mentais que são revivificantes, recebidas dos tutelares, dos dirigentes do hospital e da colônia para o tratamento dos internos. Então, a partir desse comportamento dele, desarmonizou o ambiente, passou-se a ter ali uma vigilância, um lanceiro foi colocado ali, porque ele foi advertido. E a gente sabe, né, eu estava lendo esse texto aqui agora, eu estava me lembrando do comentário uma vez que a nossa companheira lá do céu, de Lúcia Moreira, fez conosco acerca do ambiente, né, da casa espírita, da questão do silêncio, né, dos nossos movimentos assim, mais barulhentos, as conversas assim, né, em assuntos não condizentes com o ambiente, como que reverberam, né, na dimensão espiritual, toma uma amplitude tal, né, que impressiona. E nós mesmos, né, nós médios, nós sensitivos, né, sensitivo todo aquele que sente, e a gente percebe isso quando a gente está na casa espírita, né, o porquê como recebemos, né, esse ambiente assim com mais desarmonia, mais barulho, mais
comportamentos assim mais efusivos dentro do ambiente de trabalho, onde as vibrações espirituais predominam. Carmen, você pode comentar alguma coisa para a gente? Carmen está aí, Deoclésio? Se não, eu vou ler mais um pedacinho. Já vai, né? Então, levanta a mãozinha aí, por favor. Vamos trabalhar só esses 2 parágrafos enquanto o nosso querido Mário Frederico Chopin não chega. Vamos passar. Está chegando ele ali, vamos lá. Mário está chegando então, Carmen, obrigada. Não, Carmen comenta um pouquinho enquanto ele se situa. Boa noite a todos, que Deus nos abençoe. Nós estamos vendo aqui a dificuldade que às vezes até de nós mesmos, né? Ficar com peninha de nós e ficar toda a vida relembrando as nossas dores, as nossas dificuldades. E os nossos irmãos também não eram diferentes, né? Depois de todo o socorro, todo o amparo, né? Já era para aquietar, né, as suas dores, as dificuldades. A gente vê também nesse, assim como exemplo, o André Luiz lá em nosso lar, né? Que lá na lição 6, Clarencio pergunta: como é que vai, meu irmão? Melhorzinho? Aí ele já vai debulhando as dores e os sofrimentos, né? Aí Clarencio fala para ele, para não lembrar mais as dores, né, os sofrimentos, porque é sofrer 2 vezes, né? Aqui também é o caso dos nossos irmãos, né? Nas dificuldades, sendo socorrido, esqueceram de ver toda a bondade, todo o amparato, todo o amparo que tiveram, né? Até chegarem lá no hospital. Aí já melhorando, aí vai um falar da sua dor, aí vai. É como nós às vezes, né? Estamos aí chegando na casa espírita, vai começar a reunião e a gente ainda está igual tagarela, falando pelos cotovelos. E esquece de ver que os benfeitores já estão desde cedo colocando o aparelho, tentando acalmar a nossa alma, tentando fazer com que possamos esquecer aquela dor e aquela dificuldade, né? Mas nós estamos aprendendo, né? Assim como eles também, né? Sobre essa tutela de Maria de Nazaré, né? E a gente vê aqui também que logo após esse tratamento, eles esqueceram de fazer esse silêncio, de olhar para dentro e ver a misericórdia chegando, amparando e socorrendo, né? Porque os nossos irmãos que partiram pela falsa porta do suicídio, né? Chegam lá, são clandestinos. Olha só, quando quiser falar aí para o Mário, vai, senão eu vou aguentar a garela falando. Já levantou, então, obrigado pela oportunidade e muita paz para todos, tá? Boa noite a todos, o som tá ok? Obrigado, Carmen. Eu saí do céu, era 9 horas. Acabei de dar uma aula lá. Vim mais rápido que eu pude, mais seguro. Então vamos lá. Nós vemos aquela reclamação que o Camilo faz, a lembrança, né, que ele tem. E eles começam a lembrar daquilo tudo novamente. E aquilo é contagiante, né? O pensamento deles. Um contagia o outro. Eles não têm muita repressão na maneira de pensar. Não dá para conter quem está desequilibrado. Não dá para conter som tá ok?
Tá bom, Doclésio? Ok. Não dá para conter a gama de sofrimento que está dentro dele. Daí, eles reverem tudo isso novamente. Por isso foram precisos os enfermeiros novamente beneficiá-los com a ação magnética. Então a gente vê que na verdade não existe local circunscrito para sofrimento. Porque eles estavam no local bom, equilibrado, ao lado de pessoas equilibradas, mas eles mesmos eram sofridos. Logo, não existe local circunscrito para o sofrimento. Então depende o céu ou o inferno. Nós já aprendemos isso na doutrina espírita. Está dentro de nós mesmos. Dentro de cada um de nós. E nós vemos que o socorro vem através dos enfermeiros que atuam magneticamente sobre eles, dizendo para eles conviria repousar, procurar esquecer o passado. É muito difícil para a gente, né? Ver o passado no passado. Ver o passado como uma experiência. Que quando a gente relembra o passado, mas relembra o passado sem equilíbrio, a gente sofre duas vezes. Recordar é viver. Se nós vamos pensar no passado novamente sem equilíbrio, que esquecer ninguém esquece, né? Ah, esquece o passado. Não esquece. O que acontece então? A gente passa a olhar com outro tipo de cabeça. Nós passamos a modificar. Esquecimento só se der amnésia, Alzheimer. O que a gente vai fazendo é trocando aquele sentimento que a gente tinha pelaquela cena, e com isso ele vai ter menos importância. Vai tendo menos importância para a gente. Mudou o afeto, né? Olhar com aprendizado. Mudou o afeto em relação a isso. Vocês estão escutando a calopsita cantando? Está cantando aqui, Família Adams. Estão ouvindo? Muito legal, né? Legal, né, Nininha? Então, a RC Mel diz pra gente aí, ó. Não se fixar no passado. Lembrar é natural, mas não se fixar no passado.
que quando você se fixa, você está fazendo isso, a trilha sonora. Você está fazendo morada naquela situação. Ou melhor, permitindo que aquilo faça morada na gente. Permitindo que ele faça morada na gente. Então, passado tem como a gente esconder? Não. Nós vivemos isso. O que a gente vai fazer é mudar o afeto, né? Mudar o sentimento em relação àquilo. Sentimento é aquilo que a gente sente quando está em contato com aquilo novamente. Imagine os judeus que foram massacrados pelo nazismo. Vão esquecer? Não, vão estar sempre lembrando. Só que com o tempo, com as reencarnações, eles vão mudando o afeto em relação àquilo, vão adquirindo valores mais altos, que aquilo fica realmente lá no passado, do passado, do passado. Isso, Nininha. Então é o que ele diz aqui. Esquecer o passado tormentoso, varrer recordações chocantes. É um ato que exige da vontade. O próprio verbo varrer. Varrer é fazer movimento de limpeza, de exclusão. Então, é um movimento que vai precisar de esforço nosso, né? Varrer recordações chocantes, refazendo-se quanto possível das longas dilaceração que desde de muito o acutilavam. Desde muitos o acutilavam. Por quê? Foram sobejamente fortalecidos em nós, com o nosso pensamento. Então, a gente vê aqui, fomos advertidos, portanto, como infratores de um dos mais importantes regulamentos internos. E nem poderíamos desculpar alegando ignorância, porque ao longo das paredes letreiros fosforescentes a cada momento despertavam nossa atenção com permanente pedido de silêncio, enquanto a própria instituição ofereceu exemplo, movimentando suas constantes azáfamas sob o controle de criteriosa discrição. Olha o rigor da disciplina. Olhem o rigor da disciplina, que nem sempre a gente entende, que quase sempre a gente se melindra e que a gente vê muitas das vezes como algo pessoal, algo contra nós mesmos. E desse modo, a gente acaba não entendendo o cuidado que o sistema está tendo com a gente. O cuidado que o sistema está tendo com a gente.
A disciplina para eles ali naquele momento era o quê? O cuidado, o amparo, o socorro, que à primeira vista parece até duro, né, demais. Mas eles não estavam respeitando a disciplina interna, que era do silêncio. E olha o que ele diz. E embora bondosamente declararam que uma reincidência implicaria em atitude punitiva por parte da direção, a qual a transferência para o isolamento, pois o fato a repetir-se produziria distúrbio de consequências imprevisíveis, não somente para o nosso estado geral, mas também para a disciplina hospitalar, que deveria ser rigorosamente observada, o que nos levou a perceber serem mais austeras as regras no isolamento, mais temíveis as suas disciplinas. E aí a gente vê atitude punitiva. Já que não pode tirar ele dali, isolamento. Atitude punitiva. Tem espírita que se choca, né, com isso. Tem uma visão totalmente equivocada dos benfeitores. Né? Como se todos os benfeitores tivessem aquela mesma atitude de Maria Dolores, de Alta de Souza, quando na verdade disciplina é elemento balizador. Imagine se não tivesse as leis. Não tivesse lei de trânsito, por exemplo. O caos que seria. Aí a atitude punitiva aí é o rigor. Seremos rigorosos com vocês. Usa todo o rigor. Aí eles perceberam que no isolamento a disciplina será maior. Isso, Deoclésio, não que a gente vá andar em silêncio, né, na casa espírita. Né, aquela coisa do silêncio, uma prece, que as casas espíritas antigamente botavam, né? Somos humanos. É só o controle do exagero. E no caso deles, eles eram pacientes. A pessoa, se a gente deixa no passe de cura, aí colocam, né? O silêncio é uma prece. Aí ninguém pode falar nada. Parece um mosteiro. Aí, não é que a gente vai viver sem conversar. Aí tem que ser aquela parte lá do Deuteronômio, Deoclésio, que eu te ensinei. Só aquilo mesmo. Então imagine se a gente deixasse todos os pacientes no passe de cura ficasse lamuriando, contando as suas desditas. Chegaria uma hora que a gente não teria controle do choro, do desespero, das lembranças. Então há de se ter uma disciplina. Por isso o estudo. Durante o passe. Aí ele diz: e para que medida tão ríspida fosse evitada,
estabelecida foi severa vigilância em nossa dependência. Desde aquele momento, um guarda do regimento de lanceiros hindus, aquartelado no departamento da vigilância, foi designado para o plantão em nossos apartamentos. Então nós vemos que, naquele momento, impunha-se a disciplina. Disciplina apenas de contenção. Bastava a presença daquele lanceiro para, por si só, mostrar a eles o rigor que a casa oferecia. O lanceiro simbolizava ali a lei, a ordem, a disciplina. E a gente tem que aprender a trabalhar com disciplina, né? Com os disciplinadores. Há pessoas que são disciplinadoras pelo próprio contato dela com a gente. Nós vemos, por exemplo, o próprio tio Walt trazia disciplina dentro dele. Então, o que a gente tem que fazer? Aprender o que é bom dessas pessoas. Volto a dizer, o próprio tio Walt, a gente chegar perto dele, não tinha como nós não nos disciplinarmos. Porque além dele ser disciplinado, era uma característica dele de ensinar, ser disciplinador. Aí ele diz aqui, cerca de um quarto de hora depois, 15 minutos depois, né? Enfermeiro loiro e risonho, jovem que andaria pelos 23 anos de idade, ao qual entrevíramos ao dar-me entrada no importante estabelecimento do astral, e por ser uma daquelas que nem receberam a par de Romeu e Alceste, visitou-nos fazendo acompanhar de mais 2 obreiros da casa. E, irradiando simpatia, foi dizendo muito afetuosamente, pondo-se à vontade: meus amigos, chamo-se Joel Steele. Sou ou fui como queira, português nato, mas de origem inglesa. Em verdade, o velho Portugal sempre foi muito querido ao meu coração. Jamais pude esquecer os dias venturosos que em meu seio generoso passei. Fui feliz em Portugal, mas depois os padres me arrastaram para o país de Gales, berço natal de minha querida mãe, Doris Mary Steele da Costa. Então, bem, é como compatriota e amigo que vos convido ao gabinete cirúrgico, a fim de ser submetido aos necessários exames, pois que iniciaram neste momento os trabalhos de cirurgia. Então nós vemos aqui um novo personagem surgindo, que eles já tinham visto, mas que eles não tinham contato. Não puderam ter contato mais direto. E ele diz que vai começar os trabalhos da cirurgia. Cirurgia onde? No corpo astral de cada um deles. Por quê? Cada um deles traziam ainda
dentro deles. E também, visivelmente, consequência do suicídio. O Camilo lá, aquele golpe lá no ouvido, o outro nas mãos, o outro pelo laço. Tudo isso traziam nele sintomas que desviavam a atenção dele. É por isso que muitas vezes os espíritos nos tratam. Para quê? Para que a gente, esquecendo da doença, não desvie mais a atenção do estudo. Olha que interessante. E aí a gente vai se fixando na casa. E aí a gente daqui a pouco está na tarefa. E aí daqui a pouco somos trabalhadores esquecidos daqueles sintomas. Aí ele diz, prontificamos-nos esperançosos, não desejávamos outra coisa desde muito cedo. Vê que o plano espiritual é solícito, né? Tinha dado um broncão neles, 15 minutos depois já manda o Joel Estil, todo afável, né? Para com eles. As dores que sentimos, nossa indisposição geral refletida penosamente que ocorrera com o nosso corpo físico material, havia muito que nos fazia ansiar pela presença de um facultativo, de um médico. Então nós vamos parando por aqui, ver que para eles era um sintoma material mesmo, e semana que vem a gente continua, ok? Vou passar a palavra então, hein? Boa noite, amigos. Como é que tá o som? Estão me ouvindo? Ok? Tá melhor assim? Então tá bom. Tio, obrigada aí pelos esclarecimentos. Ficamos aqui pensando nisso tudo, né? Temos muito material, muito estudo para pensarmos durante a nossa semana, né, gente? E vamos agora fazer a nossa prece final, unindo os nossos pensamentos nessa vontade de renovação, nessa vontade de fazermos o melhor que pudermos, unindo a nossa boa vontade, unindo os pensamentos em coisas boas que possamos fazer para o nosso futuro. Pois estamos aqui, esquecendo esse passado, fazendo o nosso presente para um futuro melhor. Então, que Deus possa abençoar cada um aqui presente, ao tio Mário, a Céia, a Yasmin, a Candinha, ao Del e a Carmen, a Vidinha, a Nina, a Irma, a RC, ao Sol, a Karine, a Maura, a Beli, que possa abençoar também a todos os nossos amigos que partiram através do suicídio, que o nosso carinho, que o nosso afeto, que o nosso equilíbrio possa chegar até eles e envolvê-los nesse momento em vibrações de muito amor, de muita compreensão e de muita esperança em dias melhores para o seu futuro. Como disse o tio, esquecendo o passado e fazendo o futuro. Meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês. Que Jesus, o nosso irmão amado, esteja no coração de cada um, na vida de cada um, dando força, dando essa esperança e fortalecimento para prosseguir na jornada terrena. Fiquem com Deus, um abraço a todos vocês e que Deus e Maria de Nazaré, Dona Ivone Pereira, ao nosso mentor Caibá Schultz e todos os amigos espirituais que amparam esse trabalho de Memórias de Suicida possam estar com cada um de nós nesse momento. Que assim seja, Senhor, graças a Deus.
Um beijo, gente. Um beijo aí no coração de cada um de vocês. Mesmo assim, o coração da gente se sente. Qual é o objetivo da minha palavra? Abraçar alguém. Mas também o objetivo é dizer a todos, na vida, como e onde estiverem, agradeçam a disciplina que a existência dá, porque ela nos chega, não é só para educar o espírito para alcançar o progresso, não, é para educar o espírito para que este não se tumultue, não se perturbe, não se complique, não se envolva em outras frentes que não as de Deus. Disciplina do lar, disciplina de ser mãe, disciplina de ser pai, disciplina de ser professor, de ser condutor de grandes grupos ou pequenos grupos. São as disciplinas dadas espontaneamente pela vida. E essas disciplinas são aquelas que contam para o progresso do espírito imortal. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude. E aquele que aqui presente estiver submetido a qualquer disciplina férrea destas, sei que é muito difícil vivenciar estes momentos, mas eu digo, não tema, está havendo um processo acelerado de equilíbrio, de renovação e de paz, afinal de contas, de paz para seus espíritos. Não reclamem, apenas digam a Deus: Deus me abençoe, para que eu possa ser capaz de superar todos os problemas. Uma irmã que na Terra um dia se chamou Fulgência. Muita paz para todos vocês.